Ter coragem é o que determina o quanto que a gente consegue ir atrás dos nossos objetivos. E a intenção desse vídeo é usar as cartas e a minha mediunidade para te motivar a criar confiança no caminho que só você pode percorrer, no seu caminho. Oi, eu sou a Yulia, esse é o canal Arte Intuitiva, aqui a gente fala de espiritualidade, usa o tarô, a mediunidade, mas também traz um quê de ciência, estudo sobre a evolução humana. Seja mais do que bem-vindo, bem-vinda. Então a gente começa essa leitura te convidando a abrir espaço dentro do seu campo, permitir que, se você sentir alguma densidade energética, você pode fechar os olhos enquanto eu vou guiando. Se você sentir alguma tensão, alguma densidade energética, eu te convido a soltar, pelo menos enquanto você estiver assistindo esse conteúdo, esse vídeo, me ouvindo. Então deixa pra lá, traz o equilíbrio, traz a consciência corporal. Nada é tão urgente nesse momento. Agora é permitido a você um momento de tranquilidade, de atenção plena. Você não precisa se responsabilizar por nada, nem por ninguém. Aprenda a confiar. Aprenda a soltar. Nesse espaço, nesse lugar, quando a gente entende que as coisas não estão realmente no nosso controle, a gente só está vivenciando elas, a energia da confiança ela já começa a se manifestar. A confiança na orquestra divina, a confiança na sequência, de acontecimentos. As perturbações, elas são inúmeras, mentais, físicas, pessoas que às vezes não estão no mesmo momento de vida que nós, dores do passado. Tudo isso pode tentar minar a confiança de que um momento melhor ele surgirá. Mas isso é uma ilusão. As dores físicas, psíquicas, morais, elas estão aí para mostrar o caminho. Elas estão aí para nos permitir perceber o quanto de tensão a gente convida para o nosso corpo, para a nossa vida, e o quanto que isso não favorece um estado de espírito, um estado energético, um estado de consciência mais proveitoso da experiência. Nós estamos fazendo um retorno para uma maneira de viver, para uma maneira de existir como ser humano, mais conectado com a calma, com a confiança. Ainda a gente trabalha a confiança no externo. E mesmo com as interferências, a gente continua com paciência, com tranquilidade, na nossa missão, no nosso propósito, emanando uma intenção de aceitação, de compreensão do momento que a gente passa e da responsabilidade de fazer o nosso caminho, mesmo que haja adversidades. Mesmo que nós estejamos numa frequência diferente da maioria das pessoas.
Então, nessa energia de introdução, a gente já preparou o nosso campo. Se você tiver com os olhos fechados, você pode lentamente abri-los novamente. A gente vai para o tarô agora. Como a pessoa pode sair desse momento com mais confiança em si para realizar seus objetivos. A roda da fortuna. Que lindo início! O tarô já começa falando. As coisas não estão no nosso controle. Os altos e baixos da vida, eles acontecem para todos. O rei e o plebeu enfrentam os mesmos processos. Por mais que a gente se engane de que quem tem dinheiro nessa altura da humanidade está ileso da própria mente, da própria energia. Cada um convive com a própria energia. E às vezes a confiança de um, ele o levou a um estado físico material, mas não a uma conexão profunda com a própria energia. Às vezes está distorcido. Mas a energia, na verdade, da roda da fortuna, ela está falando do quanto que a vida muda de um dia para o outro. O simples fato de estar vivendo já é uma porta escancarada para que as coisas mudem drasticamente. Uma grande provação disso é o desencarne. Quando morre, na maioria das vezes a gente não está esperando. E isso não acontece só nesse fato que a gente acha triste e difícil, mas acontece a todo momento. No momento que você assiste essa leitura, algo pode mover, se movimentar, transformar a sua vida. Só que para que isso aconteça, a gente precisa ter uma camada que permeia, que permite a compreensão. Tudo que acontece na nossa vida é porque a gente acessou um nível de compreensão, de consciência. Enquanto a gente não sabe, aquilo não acontece pra gente. E se acontece, a gente não percebe. Então, hoje a leitura vem falando para você, a sua confiança está muito mais nesse momento entrelaçada com os acontecimentos, com a vida, do que necessariamente precisar ter a certeza de alguma coisa, porque se tem uma coisa que é contrária à confiança é a certeza. A confiança, ela é quase um movimento cego, mas não idealizado. Ela não vem de um lugar de ilusão. A confiança, ela vem de um alinhamento perfeito entre a vida que a gente está tendo, a ação que a gente está tendo e o quanto disponível a gente está a mudar nossa consciência para se alinhar ao que a gente está desejando. E ter paciência o suficiente para entender que há um tempo que a gente só percebe vivendo, porque só acontece o aqui e o agora, só existe o aqui e o agora. O tempo, ele é a sequência de um único agora. Então, quando a gente fala de tempo, não é sobre pensar em quantidade, não é sobre achar que tem um dia e um mês exato para que tudo que você está se dedicando se desenrole. É entender que o tempo é a construção. A confiança sua, ela vem exatamente no momento que você permite olhar as possibilidades que você tem emocionalmente. Quando você sai daquele foco absoluto e olha a vida por uma perspectiva mais alta e você vê que tantos caminhos são possíveis de acontecer que ficar ligado apenas a uma coisa seria bobagem da sua parte, quando na verdade tem um toque da numerologia 7, que é esse número espiritual, esse número de conexão. Tem um jogo de cartas acontecendo na sua vida. A estrutura permeia. Tem uma pessoa que ela tá orquestrando algumas coisas.
Tem uma sabedoria divina por trás de tudo isso. Tem uma consciência maior do que a sua, do que a minha, do que a do fulano, do cicrano. Porque todos nós somos consciência. E aí que tem uma consciência lá de cima, movimentando alguns pauzinhos para que você perceba onde você se bloqueia ainda, onde você não consegue dar abertura para a sua expressão real que vem de uma confiança profunda na sua maneira de inspirar o mundo, onde as trocas começarão a ser mais justas, onde a germinação acontecerá, germinação de plantio que já houve. Depois de ter carregado fardos e trabalhado em dores do passado, algo se muda. Para trabalhar a confiança é indispensável que você olhe para aspectos seus que doeram, tá? Dificuldades, onde você se bloqueou, onde seus movimentos instintivos foram podados. Quando você se permitiu e algo não deu certo, não quer dizer que não é mais para você confiar. Você vai precisar confiar de novo. Isso eu não posso fazer por você. Mas a vida, ela é. Hoje você está mais madura, para conseguir confiar agindo. Para conseguir confiar, agora a gente entra na confiança em si, no mundo, mas também em você. Não dá para confiar no externo se a gente não confia em nós. Você dá conta de fazer o futuro que você almeja? Você dá conta de ser o ser que experiencia esse ápice da tua própria experiência? Construa esse ser que dá conta. E confie que você é capaz. Sem confiar que você vai sobrepor as adversidades, fica difícil levantar da cama e ir atrás do que se quer mesmo. Então, faça isso por você. Faça isso em nome dos seus objetivos. Confie em você. Para aí confiar no universo. Ou no que está fora. Nas coincidências. Nos milagres. E confie nos milagres para confiar em você. No fundo, se conecta com essa veia que você sabe. Se eu for, eu vou. E vai. Então, essa é a energia. Eu realmente espero ter sido auxílio. E eu desejo o melhor pra você. Hoje e sempre. Tchau, tchau.